Eles não te valorizaram porque acreditaram que você estaria sempre disponível, porque te viram insistir, explicar demais, tolerar o que não deveria. Agora pense comigo, quando o ano vira, o tempo não muda só o calendário. Ele muda a percepção. Algumas pessoas só entendem o valor quando sentem o vazio. E em 2026, quem te ignorou em 2025 vai sentir esse vazio com força. Fica até o final porque isso não é sobre vingança. É sobre reposicionamento. Se inscreve no canal agora e comenta de onde você está assistindo, porque esse vídeo vai separar quem continua sendo opção de quem vira ausência impossível de ignorar. Existe um erro silencioso que quase todo mundo comete: tentar ser lembrado, tentar ser visto, tentar ser valorizado à força. Isso destrói o respeito sem que a pessoa perceba. Quem não te valorizou em 2025 não fez isso porque você não tinha valor. Fez porque você entregou presença demais para quem não pagava o preço emocional. Pessoas só sentem falta quando perdem acesso. E perder acesso não é bloquear, não é drama, não é discurso, é mudança interna, é postura, é silêncio com peso. Quando você entra em um novo ano carregando as mesmas permissões, você ensina aos outros que nada mudou. Mas quando você muda sem anunciar, a mente alheia entra em conflito. A pessoa começa a revisar memórias, comparar versões suas, sentir uma estranheza incômoda. Por que ele não me procura mais? Por que ela não reage como antes? Essa dúvida corrói. Porque agora você não está mais disponível para validação barata. O estoicismo ensina algo simples e brutal: controle o que depende de você. Em 2025, talvez você tenha tentado controlar reações, respostas, sentimentos dos outros. Em 2026, o jogo vira quando você controla apenas sua conduta. Você para de se explicar, para de justificar a ausência, para de competir por atenção. E isso muda tudo, porque quem não te valorizou começa a sentir a própria irrelevância refletida no seu silêncio. O silêncio não é vazio, é espaço, e espaço cria pensamento. Quando você some emocionalmente, a mente da outra pessoa tenta preencher esse espaço com lembranças. E lembranças seletivas sempre exageram o que foi perdido. A pessoa lembra do seu apoio, da sua presença, da sua constância. Mas agora isso não está mais ali. E a dor não vem da saudade, vem da comparação entre o antes e o agora. Em 2025, você pode ter sido previsível. Em 2026, você se torna inalcançável não por distância física, mas por valor interno. Você não reage mais no mesmo ritmo, não se entrega no mesmo nível, não explica mais seus limites. Você simplesmente vive dentro deles. Isso cria respeito automático, porque o ser humano respeita quem não precisa provar nada. Quem não te valorizou vai te procurar não porque mudou, mas porque você mudou. Porque agora existe um risco real de perda definitiva. E o medo de perder ativa algo poderoso: arrependimento. Não é um arrependimento nobre, é egoísta, é tardio, mas é inevitável quando alguém percebe que não tem mais o mesmo acesso. E aqui está o ponto mais importante: quando essa pessoa te procurar em 2026, você não estará esperando, você não estará planejando respostas, você não estará alimentando expectativas, porque quem evolui de verdade não usa o retorno do outro como validação, usa como confirmação de que o silêncio funcionou. A maior vitória não é quando alguém volta, é quando você percebe que já não precisa que volte. É aí que o jogo psicológico se encerra, porque agora você não é mais reação, você é referência, e quem te perdeu vai sentir isso tarde demais. Existe algo que quase ninguém entende sobre o tempo. Ele não cura nada por si só. O tempo apenas revela. Em 2025, quem não te valorizou se apoiou em uma certeza confortável, a certeza de que você continuaria ali. A certeza de que, mesmo sendo negligente, frio ou incoerente, ainda teria acesso à sua atenção, à sua energia, à sua disponibilidade emocional. Isso cria relaxamento psicológico. E onde existe relaxamento, o valor cai. Quando o ano vira e você muda a forma como se posiciona,
Essa certeza começa a ruir. A pessoa percebe que algo escapou. Não sabe exatamente o que, mas sente. Você não responde do mesmo jeito, não procura com a mesma frequência, não se explica mais, não reage. E a ausência de reação é o primeiro choque, porque agora não existe mais controle sobre você. A mente humana odeia não ter controle. Ela precisa prever comportamentos para se sentir segura. Quando você se torna imprevisível emocionalmente, sem jogos, sem teatro, apenas por maturidade, você ativa um estado interno de alerta no outro. A pessoa começa a revisitar interações antigas, tentando entender onde perdeu espaço. É nesse momento que nasce a valorização tardia. Em 2025, talvez você tenha falado demais sobre o que sentia. Em 2026, você demonstra menos e sustenta mais. Você não tenta mais convencer ninguém do seu valor, porque quem precisa convencer já está em posição inferior. O estoicismo não fala sobre frieza, fala sobre domínio interno. E domínio interno muda a forma como você ocupa qualquer espaço. Quando alguém percebe que você não está mais disponível emocionalmente como antes, surge a comparação. A pessoa compara a versão sua, que implorava atenção, com a versão atual que segue a própria vida. Essa comparação machuca, porque agora fica evidente que o problema nunca foi você. Foi o acesso fácil que você deu. E aqui entra um ponto crucial. Não é sobre desaparecer fisicamente. É sobre retirar investimento emocional. Você pode estar presente, mas não mais disponível. Pode conversar, mas sem entregar profundidade. Pode ouvir, mas sem se perder. Essa mudança é quase imperceptível externamente, mas devastadora internamente para quem te subestimou. Quem não te valorizou em 2025 começa a sentir um vazio específico em 2026. Não é a sua falta como pessoa, é a falta do papel que você exercia, do apoio constante, da validação silenciosa, da previsibilidade. E quando esse papel deixa de existir, a pessoa tenta recuperar, não por amor, por desconforto. E é aí que surgem as mensagens inesperadas, as tentativas de reaproximação, as perguntas disfarçadas de preocupação. Não porque houve crescimento emocional, mas porque houve perda de controle. A pessoa quer testar se ainda tem espaço, se ainda tem poder, se ainda pode entrar na sua mente, mas você não responde da mesma forma. E essa é a diferença que define tudo. Você não demonstra ressentimento, não cobra, não confronta, apenas mantém a nova postura. Isso cria um contraste brutal, porque agora você não precisa provar nada. E quem precisa correr atrás é quem antes se sentia confortável demais para valorizar. Em 2026, quando essa pessoa te procurar, ela não encontrará a mesma versão. Encontrará alguém centrado, silencioso, com limites claros e energia direcionada. E isso cria um tipo de respeito que não nasce do carinho, mas da percepção de perda. O verdadeiro poder não está em ser desejado novamente. Está em não se alterar com o desejo tardio do outro. Está em perceber que o tempo trabalhou a seu favor porque você parou de lutar contra ele. E quem não te valorizou em 2025 vai entender, tarde demais, que algumas portas não se fecham com barulho. Elas se fecham com dignidade. Existe um detalhe sutil que separa quem realmente evolui de quem apenas espera ser notado de novo. Quem evolui não usa o novo ano como promessa, usa como corte. Em 2025, talvez você tenha entrado carregando expectativas, tentando manter vínculos que já estavam quebrados. Em 2026, a mudança real acontece quando você para de carregar pessoas que não carregariam você. Quando alguém não te valorizou, não foi por distração. Foi por leitura comportamental. As pessoas tratam você do jeito que aprendem que podem tratar. E isso dói de admitir, mas liberta. Porque significa que, ao mudar sua postura, você muda a leitura que fazem de você. Não com palavras, com ausência de concessões. Você começa a escolher melhor onde investe energia. Para de responder rápido demais. Para de se explicar. Para de estar sempre disponível. Não por joguinho, por respeito próprio. Isso cria um efeito psicológico profundo.
a pessoa sente que perdeu prioridade na sua vida. E perder prioridade ativa medo. O medo não é de te perder como indivíduo. É de perder o lugar confortável que ocupava na sua mente. É perceber que agora existem outras coisas, outras pessoas, outros focos, e que você não gira mais em torno dela. Isso atinge o ego, e um ego atingido tenta recuperar terreno. Em 2026, quando quem te subestimou tenta se reaproximar, geralmente vem com uma energia confusa, às vezes carinhosa demais, às vezes curiosa, às vezes arrependida, mas quase sempre tardia, porque o arrependimento só surge quando a perda já aconteceu. E a perda aqui não é física, é simbólica. É a perda do acesso emocional que você fechou sem anunciar. O silêncio que você sustenta agora não é vazio, é cheio de direção. Você não reage porque não precisa, não explica porque não deve, não se justifica porque não está mais pedindo espaço. Você ocupa. E ocupar espaço com calma é algo que desestabiliza profundamente quem te via como garantido. Quem não te valorizou em 2025 começa a perceber que você não está mais esperando o reconhecimento. E isso quebra a dinâmica antiga. Porque antes existia uma troca invisível. Você dava presença esperando validação. Agora você dá nada esperando nada. E essa quebra deixa a outra pessoa sem referência. Ela tenta puxar assunto, testar limites, reabrir portas, mas você não se apressa, não demonstra carência, não se entrega como antes, e essa nova versão sua se torna muito mais atraente, não porque você mudou quem é, mas porque parou de se diminuir. O estoicismo ensina que você não controla o que os outros fazem, mas controla como se posiciona diante disso. Em 2025, talvez você tenha reagido emocionalmente demais. Em 2026, você observa. E observar sem reagir cria poder. Porque agora, quem sente ansiedade é o outro. A mente de quem te perdeu começa a criar narrativas. Começa a imaginar que você seguiu em frente, que encontrou algo melhor, que não precisa mais. Mesmo que isso não seja totalmente verdade, a percepção é suficiente. E percepção define comportamento. No fim, quem não te valorizou não volta porque reconheceu seu valor. Volta porque perdeu o conforto de te ter ali. E a diferença agora é que você enxerga isso com clareza. Não se ilude, não se entrega, não confunde procura com mudança real. A verdadeira virada de ano não acontece no calendário. Acontece quando você para de se oferecer para quem nunca soube te receber. E em 2026, quando alguém do passado bater a porta, você não precisa fechar. Basta não abrir do mesmo jeito. Chega um ponto em que você percebe algo definitivo. Nem todo retorno é conquista, e nem toda procura merece resposta emocional. Em 2026, quando quem não te valorizou em 2025 te procurar, o teste real não será sobre o que a pessoa diz, será sobre o que você sente. Se ainda existe ansiedade, expectativa ou necessidade de provar algo, o ciclo não se encerrou. Mas se existe calma, distância interna e lucidez, então a mudança aconteceu. O poder que você construiu não veio do abandono do outro, veio do abandono de versões suas que aceitavam menos do que mereciam. Você não ficou mais frio, ficou mais seletivo, não ficou distante, ficou centrado. E isso muda completamente o jogo psicológico, porque agora você não entra mais em dinâmicas que drenam seu valor. Quem volta costuma voltar com frases vagas, promessas soltas, tentativas de reabrir espaço emocional sem assumir responsabilidade real. E o erro antigo seria se empolgar. A postura nova é observar. Quem mudou de verdade não pressiona, não força a intimidade, não tenta acelerar reconexão. Respeita o tempo que antes ignorou. Em 2025, talvez você tenha explicado demais seus limites. Em 2026, você vive dentro deles. Não anuncia, não negocia, apenas mantém. E isso cria um filtro natural. Quem não tem maturidade emocional se afasta sozinho. Quem tem, se adapta. E você não precisa decidir nada. A postura decide por você.
O silêncio que você sustenta agora não é punição, é proteção. Proteção da sua energia, do seu foco, da sua clareza. Você não precisa devolver acesso só porque alguém sentiu sua falta. Falta não é compromisso. Saudade não é mudança. E perceber isso te coloca em um lugar de autoridade interna que poucas pessoas alcançam. Quando você não corre atrás de validação, você se torna referência. Quando não reage impulsivamente, você cria respeito. Quando não se explica, você demonstra segurança. E isso é sentido. Mesmo sem palavras. Especialmente sem palavras, porque o silêncio comunica mais do que qualquer discurso emocional. Quem não te valorizou em 2025 vai sentir, em 2026, que perdeu algo que não pode simplesmente recuperar. Não porque você se fechou, mas porque você se fortaleceu. E força real não precisa ser anunciada. Ela é percebida na forma como você entra, permanece e sai de qualquer situação. Se a pessoa voltar, você não se sente superior. Se não voltar, você não se sente rejeitado. Esse é o ponto final da evolução. A indiferença serena, o desapego consciente, a certeza interna de que você não precisa ser escolhido para saber o seu valor. O ano muda, as pessoas mudam pouco, mas quem aprende a se posicionar não depende mais do comportamento alheio para se sentir inteiro. E isso assusta, porque agora você não é mais uma opção emocional. Você é uma presença que só permanece onde há respeito. Quem não te valorizou em 2025 vai te procurar em 2026. Mas a verdadeira vitória é perceber que quando isso acontecer, você já não estará esperando. Você estará vivendo. E isso é irreversível.